Olá, eu sou Samir Barel, técnico de maratona aquática, ultramaratonista aquático, e esse é o nosso canal Fábrica de Nadadores. E hoje eu vou falar com vocês sobre como aumentar o seu volume de treino sem causar lesões, evitando ao máximo aquelas lesões chatas que nos impedem de nadar. Vou falar então sobre o aumento de dias na semana, sobre o aumento do volume, aumento da intensidade, redução de intervalo e ainda vou dar dicas de como você vai programar tudo isso nas 5 primeiras semanas de treino, que é aquele período de base, que é o mais importante acontecer tudo isso. Então assista e curta todas as informações. Então hoje o tema é um tema bem interessante, né? Nós vamos falar sobre como aumentar o seu volume de treino sem causar lesões, principalmente evitando lesões, né? Como eu disse, vamos falar um pouco sobre a lesão primeiro. Por que acontece a lesão, né? Eu já falei em uma outra oportunidade, mas vou repetir. A lesão, ela não acontece só por conta da natação. Quando a gente for no médico, normalmente, se não é um médico especialista nisso, normalmente, não posso generalizar, hein, pessoal, pelo amor de Deus, hein, que com certeza tem médico aí, ortopedista, não estou generalizando, mas alguns médicos, quando eles avaliam o nadador, eles falam que a lesão no ombro é por conta da natação. Só que quando você conversa com um médico especialista, médico do esporte, né, que entende bastante de natação, quando você conversa com um fisioterapeuta, que é nadador, eles deixam muito claro que a lesão, ela não é só por conta da natação. A lesão, ela acontece por conta do dia a dia. Então, é a sobrecarga de trabalho, é a sobrecarga numa musculação, é algum movimento errado que você faz. Aquele movimento de você pegar a bolsa de treino no carro atrás, por exemplo, putz, isso aqui é terrível para o ombro, né? Compra do supermercado pesada, postura desequilibrada, tudo isso causa lesão, né? Dentista que fica um braço em cima, um braço embaixo e troca, computador, enfim. As lesões, elas vêm de vários pontos, né? De vários aspectos, não é só da natação. Claro, a natação ela sobrecarrega o ombro, sobrecarrega o cotovelo, sobrecarrega, porque é um movimento repetido. Só que o impacto causado na articulação, ele não é tão grande para causar lesão por conta disso. Mas, se a gente fizer um trabalho mal orientado, um trabalho mal periodizado, né? Um programa de treino mal feito, aí sim vai trazer lesão, tá? Prova aí, tem aí o pessoal, o Magno fisioterapeuta aqui, ó, Fisio Esporte Saúde, né? Provavelmente é um fisioterapeuta do esporte. A Carol que entrou aí, ela faz a preparação física da assessoria, ela sabe muito bem as lesões e como tratar, enfim. Então as lesões, pessoal, não vêm só da natação, ela vem de um programa mal feito e vem também da sobrecarga do dia a dia, tá legal? Levem isso em consideração sempre, tá? Levem sempre em consideração, porque senão para de nadar, né? Eu tenho um monte de atleta que para de nadar, fala, não, vou parar porque a natação me machuca. Será que é só a natação? O cara passa o dia inteiro fazendo musculação, crossfit, faz um monte de coisa, aí fala que a natação sobrecarrega só porque repetição no ombro, né? Então tem que fazer uma avaliação mais completa, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. As lesões, elas podem ocorrer por diversos aspectos. E aí, vamos falar então como aumentar o seu volume de treino sem causar lesões, né? Principalmente evitando lesões, tá bom? Então, olha só, eu vou ficar olhando para baixo porque eu fiz uma listinha, fica mais organizado, tá bom? Aí, como eu sempre digo, vou fazer a linha de raciocínio e as dúvidas vocês vão colocando na caixinha aqui embaixo, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que, na hora de aumentar o volume de treino, a gente tem que levar em consideração que a matemática na natação, ela é semanal. Então, o volume de treino na semana que a gente tem que levar em consideração. E não o quanto está nadando por dia só. Quanto está nadando por dia faz parte da matemática. Mas a matemática final é a semana. Então, o que eu quero dizer com isso? Quantos quilômetros vai nadar até o final da semana? Vou nadar 4 vezes por semana, vou nadar 2 km por dia, isso dá 8 km por semana.
Então a matemática ela é semanal, tá? Então esse é o primeiro ponto que vocês devem considerar, tá? Você atleta, você nadador, considere isso. A matemática ela é semanal. Segundo ponto, conta quantas semanas você vai ter de treino até o seu objetivo. Então, meu objetivo, nós estamos agora em julho, vamos supor que meu objetivo, julho, agosto, setembro, outubro, é daqui 3 meses. Tá? Meu objetivo é daqui 3 meses. Então, eu tenho 12 semanas para me preparar até lá. Como é que eu faço essa conta? Eu pego o evento, né, o desafio, o evento que eu vou participar ali, a prova que eu vou participar, 17 de outubro, né? Julho, agosto, setembro, isso. 17 de outubro. E eu venho contando de trás para frente quantas semanas eu tenho até chegar na semana atual, no dia que a gente está. Então é assim que a gente faz a contagem na hora de montar um programa de treino, de trás para frente, e não do começo para o final, é do final para trás, tá bom? Por quê? Porque assim eu sei exatamente quantas semanas tem, eu sei onde eu vou encaixar o polimento, onde eu vou encaixar a transição, né, o pré-polimento, onde eu vou encaixar o trabalho de base, o trabalho específico, né? Que aí é outro assunto, é uma periodização propriamente dita aí, que envolve muita coisa, não vou entrar nesse tema, tá? Vou entrar de uma maneira bem simples para vocês entenderem o aumento de volume, tá? Então a gente pega quantas semanas tem, tá bom? Vamos supor que a gente tem 12 semanas. Se você é um atleta que está parado, ficou um tempo parado, vamos supor que ficou um mês parado aí, tá? Por conta do lockdown ou por conta de trabalho, alguma coisa assim. Se você é um atleta que ficou um mês parado, mas que já tem uma técnica, já nada, né? Já tem uma ambientação boa, uma adaptação boa, tem 12 semanas. Então, 4 semanas, tá? Um terço da periodização, um terço desse programa de treino, vai ser a base. O que é a base? A base é onde a gente vai aumentar volume, vai aumentar número de dias, volume, eu vou falar daqui a pouco, tá? Então a base é o que? A preparação geral. A gente vai preparar o condicionamento aeróbico, depois vai preparar o condicionamento anaeróbico, técnica, coordenação, adaptação geral, tá bom? O específico, o que é específico? É a adaptação específica, partir para aquilo que nós vamos encarar na prova. E o que é o polimento? É o descanso, tá bom? Então, um terço da periodização, se você está parado e você tem 12 semanas até sua prova, um terço você vai trabalhar como base, tá? Preparação geral. Se você é um atleta que está nadando, então vamos fazer um quarto de base. Isso é, se são 12 semanas, nós vamos fazer 3 semanas de base, de preparação geral. E aí já vai entrar no período específico, tá bom? Então isso é para a gente programar, fazer o programa, né, a nossa periodização até a prova. Então, primeiro ponto, lembra que a matemática ela é semanal. Segundo ponto, conta quantas semanas você tem do evento, até o seu evento, né, até o seu objetivo. Base, se você tem 12 semanas de treino e está parado, 4 semanas de base. Se você tá nadando, e são 12 semanas, um quarto, 3 semanas de base, tá bom? E aí, como é que a gente vai fazer essa progressão? Né? Como é que vocês vão fazer essa progressão? Como é que você faz essa progressão? Você técnico, você atleta. Primeira coisa, o volume é semanal, certo? Então, começa contando o dia da semana. Então, vou começar com 4 vezes por semana, depois vou aumentar para 5 vezes, depois vou aumentar para 6 vezes, mantendo o volume diário. Então, eu vou fazer 4 vezes de 2.000, no final da semana, 8 km, deu na semana. Agora, eu vou aumentar para 5 vezes por semana, de 2.000, então, 10 km por semana. Vou nadar 6 vezes por semana, 2.000 metros, 12 km por semana. Você já aumentou o volume de treino, sem aumentar o volume diário. Você aumentou o volume da semana. Essa é a matemática, tá bom? Porque você faz uma progressão sem sobrecarregar demais e mantendo uma boa qualidade de treino. Então a primeira progressão é número de dias. Não precisa começar com 6 vezes, começa com 4. Nós estamos falando, né? Eu estou falando de atletas amadores, tá? Não estou falando de profissional. Sempre falo de atletas amadores, nós amadores. Então
Então começa com 4, 3, depois vai para 4, para 5, para 6. Pronto, mantendo o volume diário. E assim você aumentou o seu volume semanal. Segundo, aí você aumentou o volume semanal, agora você vai aumentar um pouquinho o volume dos dias. Então, se nada 2.000 por dia, vamos subir aí para 2.300, 2.500 por dia. Subiu para 2.500. No final da semana, se você está nadando 6 vezes por semana, no final da semana você já aumentou em 3.000 metros. Então, de 12 você já passou para 15. Pô, ainda tenho tempo para aumentar o volume, joia. Então, agora, de 2,5 passa para 3 e você mudou para 18 km por semana. Olha que legal. Então, você fez uma progressão de dias e aí você fez a progressão de volume diário. Isso é, o corpo ele vai entender, ele vai responder bem a isso, né? Ele vai entender essa progressão e você vai evitar as lesões, porque o corpo está se adaptando. Isso é uma adaptação, tá? Então esse é o processo de adaptação. E o resultado vai machucar menos e vai ter mais qualidade técnica e qualidade no ganho de condicionamento. Tá? Então aumentei o número de dias, aumentei o volume por dia. Agora sim, cheguei no meu volume máximo, vamos aumentar a intensidade. Tá? Então a intensidade a gente vai aumentando aos poucos. Tá? Vai aumentar de uma vez só. Tá? Aumentou a intensidade. Joia, cheguei na intensidade que eu quero por semana, na porcentagem de intensidade que eu quero por semana. Próximo passo e último passo é redução de intervalo. Isso é, se você fazia séries de A1 com 30 de intervalo, né, séries de 100 em A1 com 30 de intervalo, agora vai fazer com 25, depois com 20, depois com 15, depois com 10. Fazia séries de A3 com 1 minuto de intervalo, agora vai fazer com 50, depois com 40, depois com 30. E assim por diante. Claro que deve levar em consideração o volume do tiro, né? Então, vou fazer uma série de 200 em A3, então 2 minutos de intervalo, vou cair para um 45, para um 30, enfim. Aí o assunto é longo, tá? Mas vocês estão me entendendo, né? Então, primeiro a gente aumentou o número por semana, depois a gente aumentou o volume por treino, depois aumentou a intensidade, depois a gente vai reduzindo o intervalo. Por que reduzir o intervalo? Porque se você está mantendo lá 2 minutos de média para o 100, e aí descansando 30, aí diminuiu o intervalo para 20 segundos, continua mantendo 2 minutos, você evoluiu. Antes você precisava de 30 para nadar para esse tempo, agora 20 segundos já está nadando. Agora você está nadando os mesmos 2 minutos com 10 de intervalo, você evoluiu. Não é só o tempo, né? Já falei isso outras vezes, não é só o tempo, a média que você chega que mostra a evolução. A redução de intervalo com a manutenção do tempo também é uma evolução, e é uma grande evolução. Se você precisava de 30 segundos para recuperar e agora você precisa de 10, quer dizer, na prova você vai aguentar muito mais. Vai aguentar fazer mais força, vai aguentar sustentar esse ritmo por mais tempo e assim por diante, tá bom? Então é isso, a progressão de volume. E aí a sugestão que eu dou nesse período de base, que é onde acontece toda essa progressão, tá bom? Depois entra o período específico, que aí é outra história, e o polimento é outra história. O tema de hoje é progressão, né? Como aumentar o volume de treino, né? A progressão do volume sem causar lesão, tá? Então, aonde que vai acontecer isso? No período de base, naquelas primeiras 3, 4 semanas, tá bom? Então vamos lá, sugestão minha, peguem o papel, anotem, se não der tempo de anotar, depois assiste a live de novo, nós estamos com mais ou menos 17 minutos de live aí, e aí vocês conseguem anotar. Então olha só, na semana 1, o que nós vamos fazer? Séries de A1, baixa intensidade, aeróbico de baixa intensidade, educativos, para trabalhar bastante qualidade técnica, exercícios proprioceptivos, né? Então exercícios de propriocepção, um palmar numa mão, sem palmar na outra, inverte, palmar numa mão, pé de pato no pé contrário, né? Fazer o material X, pé de pato, palmar mesmo lado, exercícios de palmateio, né? Só a fase inicial, palmateio normal, enfim, exercícios de propriocepção, porque quando a gente volta a nadar, a gente volta patinando ali na água sem sentir muito movimento.
Então, exercícios de propriocepção. E exercícios de coordenação. Então, educativos que envolvem coordenação. Além de envolver a correção, vai envolver também a coordenação, tá? Então, primeira semana, A1, educativo, propriocepção, coordenação. Nada de intensidade. Vamos trabalhar com qualidade. Semana 2, trabalho o A1, aeróbico de baixa intensidade. Trabalho o A2, o aeróbico de média intensidade. Tudo com intervalo longo, tá, pessoal? Pode fazer com intervalo longo, não precisa fazer intervalo curto. Estímulos de velocidade alática, então aqueles tirinhos de 6 braçadas fortes, 8 braçadas fortes, ou tiros de 12,5, né? Só um estímulozinho, para o corpo entender que nós vamos começar a entrar com um pouco de intensidade. Educativos, propriocepção e coordenação. Terceira semana, trabalhos de A1, aeróbico de baixa intensidade, trabalhos de A2, aeróbico de média intensidade, velocidade alática, aí a gente pode aumentar um pouquinho o volume. Antes estava fazendo, por exemplo, 4 de 25, acelerando 8 braçadas e completo 25 solto. Agora vamos fazer 8, 12 de 25, tá? Já aumenta um pouquinho a velocidade alática. Estímulos de A3, então se no final da periodização a série de A3 vai ter 15% do treino, vamos supor, vai ter 600 metros, o que é um estímulo de A3? Trabalhar as séries de no máximo 200 metros, tá? Um terço do volume que você vai terminar a temporada, você trabalha aí um terço mais ou menos, estímulos de A3. 4 de 50 em A3 com 1 minuto de intervalo. Mesma coisa, para o corpo entender que nós vamos começar a trabalhar a velocidade. Além do aumento de volume, agora estamos aumentando a intensidade. O corpo está entendendo. Parece complexo, pessoal, mas é muito simples, tá? Semana 4, vamos trabalhar o A1, aeróbico de baixa intensidade, trabalhar o A2, aeróbico de média intensidade, trabalhar a velocidade alática, que a gente já trabalhou, trabalhar o A3, tá? E aí, pessoal, lembra que A3 nós vamos trabalhar uma vez na semana, 2 no máximo. A1 e A2 dá para trabalhar todo dia, que a recuperação é rápida. Trabalhos progressivos, então 8 de 50, progressivo a cada 2. Então 2 leve, 2 um segundo abaixo, 2 um segundo abaixo, 2 um segundo abaixo. Por quê? Estamos começando a trabalhar ritmo, tá? 3 de 100 progressivo de 1 para 3. O primeiro leve, o segundo 2 a 3 segundos abaixo, o terceiro mais 2 a 3 segundos abaixo. Então trabalhos de progressivo. Estímulo de anaeróbico. Então, se no final da temporada vai fazer 200 metros, 300 metros de AN, de anaeróbico, que é a alta intensidade, acima de 90% de esforço, vamos trabalhar o estímulo de anaeróbico. Vamos trabalhar com séries de 100 metros. 4 de 25, máximo esforço, descansando 30 segundos. 2 de 50, máximo esforço, descansando 5 minutos. Tá? Estímulo anaeróbico. Trabalha progressivo, trabalha a propriocepção, trabalha educativo, trabalha a coordenação. Foram 4 semanas. Na 5ª semana, regenerativo. O corpo precisa também de um descanso. Então, nós fizemos toda essa progressão de dias por semana, de volume por treino, de intensidade, de redução dos intervalos. E agora nós vamos entrar, né, nessa parte de intensidades. Então, relembrando, semana 1, A1, educativo, propriocepção e coordenação. Semana 2, A1, A2, estímulo de velocidade alática, educativo, propriocepção, coordenação. Semana 3, A1, A2, velocidade alática, estímulo de A3, trabalhos progressivos, educativo, propriocepção, coordenação. Semana 4, A1, A2, velocidade alática, A3, progressivo, estímulos de anaeróbico, educativo, propriocepção e coordenação. E semana 5, que é regenerativa, uma semana mais leve, para o corpo descansar. Por que ele precisa desse descanso? Para a gente fazer a supercompensação, tá? O que é supercompensação? É o corpo descansar para na outra semana voltar melhor ainda. Então a gente vem numa crescente,
né? E aí a gente para nesse ponto, tá? Vou parar no meu cabelo aqui, ó. A gente para nesse ponto. Aí o que a gente faz? A gente desce, supercompensação, regenera, descansa. Quando voltar, a gente vai voltar aqui, ó. O corpo vai voltar mais forte, tá? Por quê? Porque ele teve as microlesões, né? Ele teve o estímulo, a adaptação, o segundo fôlego ali, né? A gente trabalhou aquele segundo fôlego, que é quando a gente cansa, dá aquela respirada e recupera. E aí o corpo recupera mais forte, né? Então essas microlesões, elas rompem um pouquinho a fibra e quando elas voltam, voltam mais fortes. Isso é, a gente estava nesse nível e a gente vai para esse nível. Trabalha lá mais 3 semanas intensas. Quando faz a supercompensação, esse nível passa para esse. E é assim que a gente faz a progressão. Beleza? Então, na semana regenerativa, a gente vai trabalhar o A1, um pouco de A2, 1 A3, só o estímulo, um estímulo de A3 na semana, estímulos de velocidade elática, e vamos reduzir 10% do volume. Então, se você está nadando 4.000 por dia, vai nadar 3.500, 3.600 por dia. Faz uma redução de volume. Isso é uma semana regenerativa. Tá legal? Pessoal, como eu disse, parece complexo, mas não é complexo. Assistam quantas vezes for necessário essa live. Para você entender, para você realmente entender, você técnico, você atleta, independente se é você ou não que monta o seu treino, é importante você entender essa progressão. Caso ela não esteja ocorrendo, senta com o seu técnico e resolve. Né? Caso você é técnico e não faz essa progressão, tenta fazer, porque vai surtir resultado. Tá? Isso é fisiologia, isso está nos livros, tá? Eu uso muito esse livro aqui, tá? Acho que eu já mostrei para vocês, mas é esse aqui, ó, Nadando o Mais Rápido Possível, do Ernest Maglicho. Essa aqui é a 3ª edição, tá? É uma bíblia da natação, dá uma olhada, ó. Tem tudo, tem trabalho de técnica, tem trabalho de fisiologia, de intensidade, tem tudo, tá legal? Então, pessoal, como eu disse, parece difícil, mas não é. É simples. É uma questão de você pensar. Pensa no seu corpo. Quando você sai correndo para pegar um ônibus, não é ruim? É ruim, por quê? Porque o corpo não está acostumado a esse estímulo, né? E você pode até se machucar, porque você não está acostumado com esse estímulo. O corpo não está acostumado a esse estímulo. Por que que no treino a gente vai pular etapa? Não dá para pular etapa. O corpo não vai entender a mensagem e ele vai ficar cansado, ele vai machucar, vai se lesionar e você não vai ter o resultado que você espera. Natação, qualquer modalidade esportiva, exige paciência. A gente vai levar um tempo para evoluir. E essa evolução, ela é gradativa, ela é contínua e ela é eterna. Claro, temos que levar em consideração que com a idade a gente começa a perder um pouco de rendimento, começa a demorar mais para ter a regeneração, né? Para a gente ter o descanso, mas aí é outra história, tá? Aí podemos fazer uma outra live. Mas assim, a evolução, ela acontece, ela é progressiva. O corpo vai sempre progredindo, porque é aquela lei das 10.000 horas. Quando a gente faz 10.000 horas a mesma coisa, a gente começa a se tornar especialista naquilo. Então, não quebrem a continuidade dos treinos. Não desanimem. Se você não está evoluindo, treina, continua treinando. Se você continua não evoluindo, analisa o programa de treino, analisa o que está sendo feito, analisa se você está realmente respeitando as intensidades pedidas, se você está respeitando os intervalos, se você está fazendo os educativos com calma, se você está fazendo os estímulos da maneira correta, se você está nadando tecnicamente certo para cada uma das intensidades, tá? Antes da gente reclamar, antes da gente desistir, antes da gente culpar alguém, lembra, a culpa é sempre nossa. Se você não está evoluindo, você aceita essa situação, então não tem como reclamar, né? Ou entra em contato com o seu técnico ou muda o seu programa de treino, né? Se você monta o seu treino próprio ou se você tem um técnico, senta e conversa.
Mas lembra, não culpe ninguém. O culpado é sempre a gente. Infelizmente, essa é a verdade, né? Não adianta a gente ficar culpando os outros. E isso em tudo na vida, né? Não é só na questão do treino, em tudo na vida. Às vezes, né, tá no trabalho, culpa lá o chefe, mas, pô, culpa o chefe porque ele falou que você fez um trabalho errado. Aí você analisa seu trabalho e fala, pô, errei mesmo. O chefe que é chato? Não. O chefe que é ruim? Não. Né? Então, desculpa, viu, pessoal? Não é uma lição, não é uma lição de vida, não é uma lição de moral, não. Mas é importante isso pra gente. Faz bem pra gente, tá legal? Então, é isso. Como aumentar seu volume de treino? Falei aí da maneira mais didática possível, tá? E caso vocês tenham dúvidas aí, vamos continuar conversando. Vai colocando, né, as opiniões aí de lives pra gente fazer. Toda quarta-feira, 20h30 e todo sábado, 20h30, nós vamos fazer as lives, tá bom? Obrigado pela presença de vocês, sabadão à noite, né? Nossa live hoje durou um pouco menos de meia hora. Tem pergunta aqui, vamos lá. Nadava 1.600 4 vezes por semana. 2 semanas comecei a nadar 2.000, 4 vezes. Sinto meu corpo dolorido. Seria interessante fazer regenerativo antes de 4 semanas? Fê, se o corpo está dolorido e você está perdendo rendimento, sim. Se o corpo está dolorido, mas você consegue manter o rendimento, então tá normal, tá? Mas, lembra, não passa de 4 semanas sem fazer uma semana regenerativa, tá? Essa é a minha opinião como treinador. Tem treinador que faz 6 semanas e descansa uma, tem treinador que faz 8 e descansa uma. Eu gosto muito de fazer 3 semanas intensas, uma regenerativa. 3 intensas, uma regenerativa. É bom para o físico, é bom para a cabeça, porque a gente sabe no mês, né, como é que vai ser. Então, fica mais fácil, tá? Então, Fê, dá uma olhadinha aí, talvez seja importante fazer esse regenerativo, tá? O Hugo perguntou, semana pós-prova, regenerativo? Se você fez um polimento na semana da prova, na semana pós-prova, é legal você fazer 3 a 4 dias regenerativo e depois ali no final da semana já colocar um treino normal, tá? Um estímulo. Porque senão você vai ficar praticamente 2 semanas nadando muito leve, né? Então o corpo vai perder muito. Então se você fez uma semana de polimento, uma semana de descanso, na semana seguinte, nadou no domingo, por exemplo, descansa na segunda, na terça, na quarta e na quinta, faz um treino mais leve, mais solto, mais regenerativo, aí você vai ver que já vai estar se sentindo bem. Na sexta e no sábado já coloca um estímulo. Não precisa ser a 3, mas já coloca estímulo de ritmo a 1 a 2. Beleza, Hugo? Maravilha, pessoal. Hoje foi uma live rápida porque eu procuro sempre colocar o conteúdo aqui, né? Eu estudo o conteúdo, já coloco numa ordem bem didática para falar para vocês, tá bom? Não é porque eu nadei 6 horas não e tô meio passado, não. Normal ficar passado, né? É porque realmente as lives nossas vão ter 30, 40 minutos de duração. Assim todo mundo consegue acompanhar as lives e pegar bem o conteúdo, tá legal? Vou procurar sempre focar no assunto, tá? Tem algum problema não fazer o regenerativo? Tem, Fabiana, tem um problema grave. O corpo não recupera. E aí você não faz, vai chegar uma hora que a sobrecarga vai acumular e é quando entra um overtraining ou quando você fica realmente de saco cheio de nadar, né? Desculpa a palavra, mas você fica chateada, você começa a não ter mais evolução. Então tem sim, é importante fazer o regenerativo. O corpo precisa de descanso, tá? Voltando depois de um tempo parado, faço o primeiro T1000? Não. Faz uma semana, faz uma semana de retorno. Na segunda semana, no final da segunda semana, já dá para fazer o T1000, tá bom? A próxima live é na sexta? Não. Próxima live na quarta. Toda quarta e sábado. Quando for mudar o dia, eu aviso, tá bom? Próxima live, quarta, 20h30 e depois sábado, às 20h30. Beleza? Já é fixo isso pra gente. Quando for mudar, eu aviso. Tá bom? Eu vou contar em primeira mão uma coisa pra vocês. Eu ia fazer a prova de Atlantic City no dia 2 de agosto, mas eu cancelei a viagem porque eu teria que fazer 15 dias de adaptação no México para depois fazer a prova nos Estados Unidos, e isso ficaria muito caro. Então, eu vou nadar o Biza, 37 km, tá? Tô falando em primeira mão, acabei de fechar isso com o Renato, que é o dono do Biza, ele e o Fábio, né?
o Renato Ribeiro, técnico da Navegantes. Então, provavelmente eu nade aí no dia 13, 14 ou 15 de agosto, vai depender da janela, tá bom? Vai depender do dia. Então, agradeço muito o apoio de todo mundo, de coração, para eu fazer a prova de Atlantic City, mas infelizmente a logística fica muito cara, não tem como eu participar nesse momento, então eu vou fazer o BISA para honrar esses 37. Mas quem colaborou, saiba que o ano que vem eu vou fazer Atlantic City. Conversei com os organizadores e nós transferimos minha inscrição para o ano que vem. Então todo o dinheiro arrecadado eu vou utilizar para o ano que vem na infraestrutura, tá bom? Então muito obrigado pelo apoio. A Carol tá aí, ó. A Carol vai ser minha guia, ela que vai me alimentar. Eu alimentei ela nos 37, agora é ela que vai me alimentar. E a Thaís e o Nick também, Thaís Santana e o Nick também vão ser convidados ali para estar comigo, tá bom? Então, moçada, vamos nos falando, um ótimo final de semana para vocês. Obrigado mais uma vez pela participação aí, pela atenção e ótimo domingo, viu? Bons treinos. Fui, moçada, valeu.